felizmente, tem se tornado cada vez uma pauta mais estratégica, fazendo parte dos esforços de planejamento, sendo pensada com expectativas de saltos a cada ano. E imagino que para quem já vem trabalhando a pauta de diversidade na sua empresa, é isso que está acontecendo nesse momento. Vocês devem estar avaliando quais foram os saltos de 2023, o que se propor, né, de próximos momentos em 2024. E a ideia, então, é que a gente possa fazer uma certa troca aqui em conjunto, que suporte vocês, né, nesse momento de reflexão de onde é que vocês estão e que seriam próximos passos relevantes, né, o que outras empresas estão fazendo e tal. Eu gostaria de, brevemente, antes de me apresentar e apresentar um pouquinho da Impulso Beta, para quem está se conectando com a gente pela primeira vez, pedir para que vocês também se apresentem, né? Para a gente conhecer quem nos acompanha aqui nesse encontro. Então, compartilhem o nome de vocês, de que cidade vocês falam. Para quem está numa empresa nesse momento, compartilhe qual é a empresa de vocês, em que área vocês trabalham nessa empresa. E assim, inclusive, eu posso ter uma melhor compreensão do público que está aqui, das áreas que estão mobilizadas aqui nessa discussão de diversidade. Vocês vão respondendo aqui pelo chat, é esse meu pedido, e eu vou acompanhando aqui um pouquinho com vocês. Enquanto vocês se apresentam para a gente, eu vou brevemente apresentar, pensando que algumas pessoas estão aqui com a gente pela primeira vez, né? Eu sou Renata Moraes, eu sou fundadora da Impulso Beta. A Impulso Beta hoje tem um time que está espalhado em várias regiões, mas a gente é originalmente uma empresa fundada em São Paulo. Eu sou paulista de Guarulhos, que fica na Grande São Paulo, moro hoje em São Paulo. Tenho uma formação de jornalista, atuei como jornalista por bastante tempo, migrei para o terceiro setor e fundei Impulso Beta em 2015. Numa época em que a gente ainda precisava se esforçar muito para conseguir uma escuta dentro das empresas, para fazerem investimentos de diversidade, quem dirá investimentos estratégicos de diversidade. Que ótimo ver como essa pauta se tornou uma pauta muito mais relevante dentro das organizações, não só nas organizações, né, na sociedade civil, de forma geral. Já é um tema que faz parte da maneira que a gente avalia os candidatos que a gente vota, avalia onde a gente vai trabalhar, avalia os lugares onde a gente quer ou não estar, né, pensando se são lugares que estão alinhados com práticas, com formas de se relacionar, com a representatividade e o respeito que a gente começa a entender que a gente deve esperar, né? Então, aqui é um pouquinho mais a minha história, vocês estão vendo. E a Impulso Beta é uma consultoria de diversidade que tem como posicionamento conectar essas dores de diversidade, que são questões históricas, né, e de um gap social de inclusão de diferentes populações, com a estratégia dos negócios, né? Entendendo que as empresas são um ator social, né? Um tipo de organismo que pode ter um impacto na sociedade muito grande. Então, a gente apoia as empresas que estão nesse momento de compreenderem seu impacto, organizarem seu impacto e buscarem, né, uma atuação que se conecte com o anseio de muitos públicos hoje na sociedade. Então, são dores que historicamente vêm, né, da sociedade e que, felizmente, hoje se conectam com estratégia de marca, estratégia de desenvolvimento de produto, de posicionamento. Compartilho aqui com vocês algumas dessas questões que vêm fazendo com que a pauta de diversidade esteja migrando na agenda dentro das empresas, né? Há muito tempo atrás, assim, há 10 anos, né, a gente não conseguia escuta na maior parte das empresas para esse tema. Mais recentemente, essa escuta começa a existir dentro das áreas de recursos humanos, e como vocês estão vendo aqui, alguns desses tópicos que mobilizaram muito a discussão de diversidade recentemente são tópicos que provocam outras áreas nas empresas, a alta liderança das empresas também, para tratarem diversidade como um tema estratégico. E a gente vem, ao longo dos anos, apoiando empresas de setores muito diversos. E a mensagem aqui desse slide a gente não tem ainda a fórmula, o passo a passo que vai dar certo em todo lugar. O nosso aprendizado ao longo desses anos na Impulso Beta, e é o que eu vou trazer para a nossa discussão de hoje, é que uma jornada de diversidade bem-sucedida, ela passa por um processo de gestão de mudança bem
organizado. E gestão de mudança precisa considerar o ecossistema que a gente quer transformar. E aqui, no caso de cada uma dessas empresas, estamos falando, né, de evoluções históricas dos setores da economia que cada uma dessas empresas está atuando, da cultura corporativa de cada uma dessas empresas, que podem ser empresas de capital aberto, familiar, uma empresa já global. Então, tudo isso é relevante para que a gente não fique, né, naquele risco de simplesmente replicar boas práticas do mercado. O que deu certo na Coca-Cola, o que deu certo na Gerdau, vai dar certo aqui na minha empresa. Então, é essa a nossa atuação, né? Pensando que, seja em relação ao setor da economia, ao perfil de empresa, ao país, à região do Brasil em que a gente atua, a gente precisa customizar e entender aquele ambiente, aquela cultura, para desenhar qual o passo a passo para fazer mais sentido nesse processo de gestão de mudança. E vocês veem um pouquinho, né, da nossa atuação ao longo desses anos. É uma atuação que lá em 2015 começou no pilar de equidade de gênero e ao longo dos anos foi se ampliando para os diferentes pilares, e também uma atuação que está majoritariamente no Brasil, mas como hoje a gente trabalha com empresas que estão presentes em diferentes regiões do mundo, a gente foi expandindo essa nossa atuação, indo junto com grandes multinacionais brasileiras ou com empresas globais que a gente atende. O que a gente faz na prática é essa jornada que vocês estão vendo aqui, de consultoria estratégica, produtos de conscientização, desenvolvimento de diversos públicos, né, lideranças, áreas técnicas, grupos minorizados, e um trabalho que tem como um dos grandes objetivos das empresas a consolidação de uma reputação com os seus diferentes stakeholders, né, públicos de interesse, de uma empresa socialmente responsável, uma empresa alinhada às práticas ESG. E hoje, a conversa que nós vamos ter sobre planejamento, ela se alinha muito com o pilar de consultoria estratégica, né? Porque é sobre a discussão do momento da jornada em que cada um de vocês se encontra, né? Antes de avançar, eu quero só ver quem é que está aqui com a gente. Então, vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Temos a Flávia, da Indy, de Floripa. Flávia, você tem estado bastante nesses encontros com a gente, hein? Que bacana. Lilian também, nossa cliente da Apsen, bem-vinda, Lilian. Rafael, da Zenvia, um parceiro novo com a gente também, que legal. Silvia Thomas, o Breno, que está na HST em Campinas, bem-vindo, Breno. Estou vendo aqui a Sheila, de uma empresa de setor elétrico, também de Santa Catarina, da área de RH. Excelente. Marília, da Tesouraria e de Diversidade, da Órbia. Que bacana, Marília. Fico pensando aqui se você está em grupo de afinidade, qual a tua relação com o tema, mas acho que a mensagem bacana aqui olha só, uma pessoa de tesouraria que está envolvida com a pauta de diversidade, né? Para a gente ver como a pauta está deixando de ser exclusividade de recursos humanos. A Laiane, que lidera a pauta de diversidade na Fundação José Silveira, no ramo de saúde, lá da Bahia, que ótimo. A Silvia está contando mais aqui para a gente, né, que ela atua na área de RH. A Aline da SIG, também novo parceiro aqui da Impulso Beta, que legal, trabalhando na área de comunicação e diversidade. Vinícius também, imagino que a discussão aqui de reputação é importante para vocês. A Bruna, que atua no grupo de afinidade em Londrina. A Damar, Bruna, que legal ter vocês. A Damar também cliente da Impulso Beta. Bastante gente da Bahia chegando hoje, que legal. A Ana também da Fundação José Silveira, Jaqueline da Orbia também, Paola da United Health, bastante gente da área de diversidade mesmo, né? Algumas empresas da área de saúde, Roberta da Tetra Pak também, nossa cliente, Laísa Health Tech, e Marília aqui, que é de um grupo de afinidade, o Igor da Unimed. Muito bacana, gente. Sigam contando aqui para a gente. Eu vou dar sequência aqui no nosso encontro. Hoje é um encontro que quero já dosar as expectativas. Ele não se propõe a recomendar nenhum próximo passo específico, do tipo, olha, pessoal, 2024, a tendência é vocês fazerem programa de mentoria. 2024, o passo é vamos fazer o censo e trabalhar com a liderança. O que eu quero propor aqui nesse tempo juntos é o modelo mental que a Impulso Beta leva para as empresas quando a gente está se propondo a planejar 2024. Então, é compartilhar um pouco como é que a gente pensa esse processo.
E quando a gente fala de planejamento, o primeiro momento é a gente olhar de onde a gente está partindo, né? Então, antes de olhar 2024, eu quero propor aqui para vocês um breve olhar no ecossistema macro do que foram as grandes discussões de 2023 no Brasil em diversidade e como elas provocaram as empresas no sentido de ações que nós na Impulso Beta vimos ganharem mais relevância. Então, bom, a gente já vem aqui, né, desde o ano passado, numa aceleração da criação de políticas públicas que pressionam as empresas a serem organizações ativas na criação de uma sociedade que seja mais inclusiva, mais equânime, né? Quando a gente pensa em lei que fomenta a diversidade, é muito comum a gente pensar nessa lei muito famosa e antiga que nós temos, que é inclusive uma referência internacional, que é a lei de cotas para pessoas com deficiência, né? De fato, essa é a lei que está na nossa cabeça, mais antiga, mas a gente recentemente deu passos importantes em reconhecer que as empresas têm um papel no combate ao assédio. A gente, não só no Brasil, né, globalmente, tem ambientes que praticam muito assédio moral e assédio sexual, uma herança, né, de uma ideia, uma concepção de modelo de trabalho muito antiga, né, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, então está aqui para fazer o que estou mandando, e de objetificação das mulheres, em especial, que leva ao assédio sexual, está por trás, né, de pano de fundo. Então, a gente teve esse ano isso, a gente teve uma nova lei que obriga as empresas a comunicar no e-social a identidade racial e de gênero de quem elas contratam e de quem elas demitem. Então, isso também mobilizou as empresas a fazerem mais um processo de censo demográfico. A gente tem agora também uma nova diretriz que permite que as pessoas processem mesmo as empresas no caso de uma não equidade salarial entre homens e mulheres. Então, essas pautas mobilizaram as empresas a começarem a criar programas de capacitação contra o assédio moral e sexual, a melhorarem os seus canais de denúncia. É bem interessante isso, né? Porque a gente tem canais de denúncia há muito tempo, mas na maior parte das empresas, esses canais de denúncia não geram confiança entre as empresas. Esses canais de denúncia, eles não são independentes. Então, se eu estiver denunciando uma pessoa da alta liderança, às vezes é essa própria pessoa que vai receber essa informação. Então, as pessoas não se sentem à vontade para trazer e terem expectativa de uma resolução e encaminhamento dos casos. A gente viu, de fato, as empresas muito preocupadas com dados de demografia, isso é crítico para a gente falar de qualquer avanço, né? Porque às vezes a gente está só trabalhando boas práticas sem olhar a realidade demográfica de fato daquela empresa. E quando a gente fala da empresa, é bom a gente estratificar, né? Como é que é a realidade demográfica das diferentes plantas dessa empresa, se essa empresa tem fábrica? Ou como é que é a diferença da demografia no corporativo e no chão de fábrica, na área comercial? Como é que muda essa demografia à medida que eu subo a hierarquia? Será que eu tenho bastante gente negra na base, e aí eu celebro essa equidade racial, mas na liderança isso muda radicalmente? Então, essas foram algumas movimentações das empresas conectadas a essa pressão de novas legislações públicas. A gente tem também um movimento bastante interessante no mercado financeiro de aumento das teses de que, de fato, faz sentido investir em empresas que são mais diversas. Exemplos, né, dessas teses, né? A gente teve um posicionamento há um tempo atrás de uma das maiores gestoras de investimento do mundo, que é a BlackRock, de que eles só vão investir em empresas que tenham dentro do seu conselho e da sua diretoria estatutária representação feminina. Um passo, né? A gente precisa de outras representações, mas já é um marco simbólico importante. A gente tem um movimento global das bolsas de valores de transparência de dados de demografia das empresas de capital aberto. E nesse ano nós tivemos passos muito importantes da nossa bolsa de valores, né, que é a B3, que deu início a uma prática chamada Aplique ou Se Explique, que cobra que as empresas que estão ali listadas tenham diversidade em conselho e na diretoria estatutária, e as empresas que não aplicam essa prática, elas não têm nenhum tipo de multa ou nenhuma, não são coibidas de nenhuma maneira, mas elas precisam se explicar. Precisam fazer um relatório dizendo, olha, a gente não tem por causa disso.
A ideia é que, com o tempo, as empresas falam assim, poxa, a gente está se explicando, essa explicação já não está sustentando. E não dá para se explicar dizendo não me importo com isso, né? Não é mais bem aceito, porque empresa de capital aberto tem transparência, as pessoas podem ver essas explicações. Então, essa foi uma prática bem interessante da B3 para fomentar o mercado. Outra medida muito interessante, eu disse agora em agosto, a B3 criou o IDiversa, que é um índice de empresas. O índice é um produto financeiro, né? Quando eu, como investidora, vou lá, eu posso querer investir nesse índice, e esse índice tem a tese de que empresas que têm diversidade de raça e gênero podem performar muito bem. Então, tem cerca de 70 empresas que são as que têm os melhores dados em relação a isso, atualmente na B3. Uma alegria ver várias empresas clientes nossas lá também. A Engie está aqui com a gente hoje, é uma das empresas que está no iDiversa. Então, assim, tem aqui toda uma movimentação de que, caramba, se eu quiser abrir capital, se eu quiser buscar investimento, isso começa a ser olhado. E aí, só para grandes empresas? Já não, gente. Empresas menores hoje podem ter acesso a funding, né, que é captação de recursos, de fundos que têm teses ligadas à ESG, à diversidade especificamente. Então, tem aqui um incentivo, né? O que isso tem pressionado as empresas? A mensurarem o seu impacto em diversidade, equidade e inclusão. Porque já que elas precisam computar, começa a ter uma pressão ali de transparência de dados, de construir narrativas, porque eu vou ter que contar não só o meu plano de crescimento, mas vou ter que contar sobre meu time, vou ter que contar sobre a diversidade desse meu time. E aí, transparência de dados, esses dados às vezes estão ruins em termos de representatividade, então aumentam os compromissos de representatividade no geral e na liderança, porque eu preciso prestar conta para esse ente externo, né? E toda essa discussão, né, com esses entes externos, né, o governo, o mercado de capitais, estão fazendo com que a gente migre o centro da discussão da prática de recursos humanos para a estratégia do negócios. E com isso a gente começa a ver que outras áreas do negócio estão começando a trabalhar nesse sentido, né? O que é muito importante, né, gente? Essa construção de uma coalizão entre as diferentes áreas do negócio, reportando para a alta liderança, para que a gente olhe diversidade como uma das alavancas da cultura da empresa. E tudo que está na cultura precisa ser cascateado para a empresa de maneira geral. E aí quem começa a puxar isso? Cada vez mais a alta liderança. Compartilho com vocês, gente, que 2023 foi o ano, nesses quase 9 anos de operação da Impulso Beta, foi o ano em que a gente mais fez ações com a alta liderança, né, com esse C-Level, que seria impensável 5 anos atrás, tá, gente? A gente nunca falava com esse time 5 anos atrás, que isso não era pauta relevante para estar nesse fórum. Mas agora tá. Nem sempre são conversas fáceis, né? Aliás, quase nunca são conversas fáceis. São conversas com grupos que costumam estar num patamar bastante heterogêneo de percepção sobre o tema, muita gente resistente, mas ter espaço de começar a construir uma visão nesse grupo é muito estratégica. E aí, a partir do engajamento dessa alta liderança, cada vez mais a gente vem enxergando uma abertura para compromisso com metas. Porque, historicamente, as empresas tiveram muito receio de assumir metas, porque pensa em meta, pensa em cota, um monte de gatilho que a gente tem no Brasil, de que a cota é contra a meritocracia, nananã, a gente está conseguindo romper isso nessa maneira, nesse momento, né? E esse também foi um ano muito relevante de representatividade na mídia brasileira. Algo muito simbólico, né? Pela primeira vez, todas as novelas da Globo tiveram atores e atrizes protagonistas negros e negras. Pela primeira vez na história da TV brasileira. E com uma visão, inclusive, de que isso foi excelente para os negócios. Que essas novelas tiveram índices de audiência altos, que seus patrocinadores ficaram super satisfeitos com o impacto do investimento em mídia que eles fizeram por ali. Então, vem, né, essa ideia da representatividade, né, nessa mídia, reforçando essa importância na sociedade, vem para, inclusive, validar que isso vai trazer mais dinheiro, mais retorno para os negócios, porque todo mundo da população consome, e quando todo mundo começa a se ver, tem aqui um retorno positivo, né? E aí, com isso, né, a gente vê a consolidação e a inter-relação de pautas, né? Cada vez mais, quando se discute raça e gênero, as coisas costumam andar junto, né? Poxa, como é que está a liderança feminina?
Ah, tá em tanto. Aí alguém já vai lá na empresa e provoca. Mas essa liderança, como é que é? É só mulher branca? Mesma coisa quando a gente fala da pauta LGBT, né? A gente tem aqui a consolidação da pauta trans, porque estava mais fácil ter pessoas que são gays e lésbicas nas empresas, porque inclusive essas pessoas podem não sair do armário, elas estão lá, mas elas não saem do armário. Só que quando a gente está falando da população trans, tem esforços adicionais, né, de quebra de paradigma, né, que as pessoas acham que é só o banheiro, né, que a grande questão é o banheiro. Duas pautas que quase não estavam na agenda das empresas aumentaram bastante a relevância esse ano: gerações e a pauta indígena. Gerações têm uma mobilização na sociedade inteira, né, com aumento de expectativa de vida, e esse ano, inclusive, surgiram muitos novos players no mercado de consultoria, a gente tem fóruns de discussões se consolidando. A pauta indígena, a gente tem a celebração, né, dos movimentos sobre o marco, né, o marco que a gente revisou no STF na semana passada, né, e aí as empresas que atuam em áreas que têm população indígena começam a se mobilizar. E na pauta de pessoas com deficiência, ainda a gente teve até um estudo recente que mostrou que nas maiores empresas brasileiras, 90% não cumpre a cota esse ano, tá? Em 2023, isso. Mas, embora a gente ainda tenha que garantir essa representatividade mínima, que no caso das grandes empresas estão falando de 5%, a discussão também está se sofisticando. A gente não está mais só falando de representatividade, a gente está falando de discutir a inserção desse grupo como pessoas profissionais, como pessoas que podem avançar na carreira. Porque uma coisa muito triste que aconteceu nesses 30 anos de lei de cota é que essas pessoas, quando entraram nas empresas, na maior parte das vezes, foram tratadas como a pessoa cotista, e não como mais uma pessoa profissional que está ali, que vai ter avaliação de desempenho, pode avançar. Então, essa é uma das novas fronteiras da discussão da inclusão das pessoas com deficiência, não só estar lá, mas ser tratada como qualquer pessoa profissional, poder chegar à posição de liderança, ter plano de carreira e tal. Eu queria passar a bola para vocês e ouvir a cada um e cada uma de vocês sobre as percepções que vocês têm dos avanços nas empresas de vocês. E vou pedir para a gente fazer isso com vocês respondendo aqui, usando o QR Code ou usando. A gente vai postar, a gente acabou de postar, a Gabi aqui da Impulso Beta, um link no nosso chat. Quem quiser entrar aqui pelo link no chat também. A ideia é que vocês, num texto curtinho, possam compartilhar em que estágio vocês entendem, né, que as suas empresas chegaram aqui em 2023. Para a empresa que ainda está começando, contem isso para a gente. Pô, o avanço é que a gente vai começar. E para quem já está numa jornada, acho que vale dizer, pô, esse foi o ano que a gente assumiu metas, ou esse foi o ano que a gente começou pela primeira vez a fazer programa de aceleração de grupo minorizado, é o ano que a gente começou a fazer vaga afirmativa. Então, quero ouvir de vocês, vou parar a minha tela e a gente vai ver logo em seguida as respostas de vocês. Isso ajuda a ter um teor aqui também, né, por todas essas movimentações do mercado e das empresas mesmo que estão aqui com a gente. O que que rolou, né? Como é que todo esse contexto macro influenciou vocês? Parei aqui de compartilhar e em 2 minutinhos eu compartilho a tela do que vocês estão construindo aqui para a gente. Enquanto isso, deixa eu me hidratar. Obrigada, Gabi, por compartilhar. Como é que tá, né, nas empresas de vocês? Então, estou vendo aqui, sinto que ainda não é um tema de interesse para o C-Level. Quero comentar isso aqui, tá? Eu vi em muitas empresas o que aconteceu, né? Os manuais de gestão de mudança, né, de como é que se dá um processo de transformação, sempre dizem que o primeiro passo é começar pela alta liderança. Mas, na real, o que eu tenho visto é que isso não está sendo a realidade da maior parte das empresas. Então, o movimento de começar pela liderança seria um movimento que a gente chama de top-down, né, de cima para baixo. Mas o que a gente tem visto acontecer bastante é outro movimento, um bottom, de baixo para cima, bottom-up, que é começar mobilizando, e essa mobilização com ações com o time, né, ações que não são de transformação estratégica, mas podem ser ações de gestão de pessoas e tal, vão gerando uma pressão. E aí essa pressão pode ser percebida numa pesquisa de clima, pode ser percebida num check-up de inclusão, que dá a tônica de como as pessoas percebem a empresa. Aí você constrói o case
para a sua alta liderança de que, opa, temos um problema. E esse problema não é de diversidade, esse problema é de cultura, esse problema é de clima, isso vai impactar e respingar na performance do negócio. Realizamos um Sense, agora estamos construindo iniciativas para avançar no tema. Super importante, que legal que vocês fizeram isso, né? Para ter dados para desenhar esses avanços. Passos moderados, ótimo. Ainda são muito frágeis, não há interesse em fazer algo robusto. É o que é o fazer pelo fazer. É uma pena isso, viu, gente? Porque o fazer pelo fazer, ele ainda traz um risco que é fazer pelo fazer consome energia e consome dinheiro também, geralmente, né? E só que aí, dali a 2, 3 anos que vocês estão fazendo por fazer, não chega a lugar nenhum. É o tal do falar de diversidade. Mas a gente está falando de diversidade. Mas, gente, não muda nada falando, né? E aí, daqui a pouco, assim, poxa, mas viu, não foi isso efetivo. Então, é bom ter isso no radar, né? Já que você quer fazer por fazer, então vamos só entender que fazer por fazer gera um quentinho no coração, né? Meio que dá uma resposta de curto prazo para as pessoas, para acompanhar as demandas da sociedade, mas não transforma. E logo mais, essa água vai bater, né? Avanço na jornada, metas estabelecidas, vagas afirmativas, letramento constante. Muito legal, isso aí, muito bacana. Iniciamos as jornadas em 2017, mas as ações ganharam mais corpo em 2023. Estamos trabalhando da maneira mais estratégica com o apoio do board. Muito bacana, olha só isso, eu vejo, é isso que eu vejo quando comento ali top down versus bottom up e tal. Esse início da jornada muitas vezes não tem o apoio do board. Só que isso precisa estar na nossa ambição. Enquanto não tiver o apoio do board, essa coalizão entre as diferentes áreas do negócio, que é o essencial para a virada de chave sistêmica, não vai acontecer. Mas, às vezes, o que a gente tem que fazer é ir construindo esse terreno fértil, né? Pode subir um pouquinho de novo, Gabi, para eu ver aqui à direita. Estamos no início e está sendo desafiador. É isso mesmo. O início é sempre desafiador. Não fica menos desafiador depois, muda o desafio, né? Mas a gente vai falar hoje sobre os estágios dessa transformação e acho que eu posso comentar um pouquinho, né, sobre esses desafios, como evoluem. Então, com um grupo de afinidade, começando a falar de governança e envolvendo as lideranças, imagino, né? Evoluiu bastante dos temas de gênero e PCD e LGBT, mas ainda falta alavancar outros pilares, racial, etarismo e tal. As empresas sempre partem de um lugar, né, gente? Gênero é metade da população, PCD tem cota e tem sido muito optado como prioridade a pauta racial também, que a gente está falando de metade da população brasileira, né? Mas é que essa metade da população brasileira às vezes não está na tua empresa. A gente tem aqui algumas empresas de Santa Catarina, né? Quem está no sul do Brasil costuma ter essa percepção, né, de que, poxa, aqui tem menos pessoas negras mesmo, e de fato a demografia conta isso. Então, acho que, às vezes, nessas regiões se desprioriza a pauta racial por entender que talvez não é um clamor daquela região. De fato, tem que priorizar por onde partir, mas é legal ter no radar como vai ser essa jornada de abranger outras pautas, né? Até para contar para as pessoas que esse é o intuito. Várias ações para pulverizar, né, essa mensagem bacana. E o último aqui que eu vou ler, esse ano ganhamos apoio da alta liderança para o fomento do tema. Ótimo. E isso gerou muita força nas ações, ganhando mais relevância nos resultados. Ótimo, bacana, gente. Obrigada por compartilharem. Estou entendendo aqui, né, que tem gente em diferentes estágios dessa jornada, e inclusive que tem aqui, né, uma celebração de quem está conseguindo levar essa pauta para alta liderança, compreender que esse é o marco, né? Tem mais respostas aqui que eu não tinha visto. Iniciamos a jornada em 2027, mas não, opa, aqui embaixo, estamos há 1 ano e meio nessa jornada, devido ao ESG, o ESG que puxou o tema de diversidade. Uhum, faz muito sentido. Avanços importantes, mas ainda não tem o engajamento da alta gestão e das lideranças executivas. Tem estratégias para isso também, viu, gente? Dá para construir o plano para chegar nesse público. Estamos dando start nesse momento na aplicação do Senso para mapear o nível de diversidade nos setores, pensar nas alternativas. Excelente, galera. Obrigada por compartilharem. Pode tirar, Gabi, eu vou voltar aqui com vocês na minha apresentação. Um instantinho.
Boa. Eu queria trazer aqui para vocês algo que pode estar na cabeça de alguns, principalmente de quem está trabalhando nesse tema há alguns anos, né? A gente nunca falou tanto de diversidade, né? Tá na imprensa o tempo inteiro, nas redes sociais. A gente tem até uma crítica de quem tem um alinhamento mais conservador, de que as pessoas só querem lacrar, tudo é espaço para lacração. Então, assim, tem um burburinho em todas as esferas, e isso vai para dentro das empresas, mas a gente ouve muito, e as pesquisas apontam que a velocidade do progresso não está na mesma medida do burburinho. E isso pode, em alguns momentos, e várias de vocês aqui lideram a pauta de diversidade, né? Então, pode gerar um desengajamento de, poxa, mas estamos fazendo tanto, a gente já falou, e a pessoa não muda, e a área sai fazendo desse jeito, e dá um desengajamento. Eu quero trazer para vocês esse conceito da fadiga de diversidade, equidade e inclusão. Isso é um termo que, eu não sei se ele foi cunhado em 2017, mas ele se popularizou bastante a partir desse artigo chamado O Ano da Fatiga de Diversidade, que foi publicado nessa revista americana de bastante prestígio, a The New Yorker, em 2017. Olha só, há 7 anos atrás, quase 7 anos atrás, a gente estava falando já de um cansaço. O que é isso, né? Essa sensação de fadiga e diversidade pode acompanhar alguns e algumas de vocês com essa ideia de que puta, as coisas não estão indo como a gente queria, a velocidade do resultado não vem, as pessoas não estão realmente criticando seus vieses, a gente não está transformando na medida da dor que a gente tem aqui para mudar. E é uma dor que pode estar nas pessoas que gerem o processo e pode começar a se espalhar pela organização, né? O que pode dar uma sensação de descrédito, de, pô, a gente fala há 3 anos desse tema, já fez um monte de coisa, mas não mudou os números. Acabou de abrir essa vaga de diretoria, trouxeram mais um homem branco. E aí o que eu quero trazer de provocação, gente, esse tema é complexo mesmo. Tem várias coisas, convido vocês a lerem um artigo completo lá, e eles explicam o que está por trás dessa sensação de fadiga, que eu resumo brevemente aqui, né? É, é um tema que é muito complexo mesmo, mas é complexo porque a gente está falando de questionar estruturas sociais, que são crenças que moldaram a forma de trabalhar, a forma de pensar as famílias, a forma de pensar política pública. Então, é complexo mesmo. É, Só que a gente tem feito evoluções muito consistentes. Só da gente fazer com que hoje as empresas tenham vergonha de dizer que elas não se importam com isso, que elas precisem dar desculpas, organizar o raciocínio, dizendo, a gente é preocupado, mas é que no nosso setor é mais complexo. Estamos fazendo, mas a gente está vendo que é só fazer para inglês ver, né? O fazer para inglês ver, inclusive, é uma expressão que vem do combate ao racismo, né? O fazer para inglês ver veio ali do nosso time do esforço de acabar com a escravidão, né? Que era só para os ingleses verem que a gente estava fazendo isso. Então, pode ser que vocês estejam sentindo isso, mas eu vou compartilhar com vocês um pouco mais sobre como se dá essa jornada, para a gente entender que é uma jornada de longo prazo, que a gente tem que ser consistente, tem que ser ambicioso nos passos, mas os passos dentro da empresa, eles passam pelos passos de transformação social e dos indivíduos, né? Antes de eu compartilhar essa jornada, que eu estou falando desde que a gente começou e não estou compartilhando, eu quero ouvir vocês uma última vez aqui, que é do que está na cabeça de vocês nesse momento em que vocês vão desenhar 2024. Quais são as principais dúvidas que aí eu posso endereçar um pouquinho nessa discussão da jornada? Então, por favor, o mesmo processo aqui, pelo code ou pelo link. Diego, a gravação, ela sempre fica disponível no nosso site, mas eu vou até aproveitar aqui para a Camila, que é a nossa pessoa de marketing, está aqui conosco. Camila, a gente tem enviado às pessoas a nossa gravação também? Sim, a gente envia sempre 1 ou 2 dias depois por e-mail, vai chegar por e-mail para todo mundo. E vocês também podem assistir as gravações dos meetups anteriores na nossa playlist do YouTube. Super obrigada, Cami. A gente fez há um mês atrás um outro meetup como esse, falando sobre reputação. Anteriormente, a gente fez um meetup em que a gente falava sobre engajamento das lideranças e qual o papel de cada nível de liderança, média liderança, alta liderança.
para quem está aqui nesse momento, né, de, estou dando passos, preciso envolver, eu estou começando a envolver a alta liderança, pode ser bacana vocês verem esse meetup de 2 meses atrás. Boa, legal. Então, vou migrar aqui, pedir de novo para a Gabi assumir a tela e ver o que vocês estão trazendo dos desafios de vocês. Como é que monta um comitê de diversidade? A minha pergunta para você até é: será que é um comitê de diversidade que você precisa montar ou uma governança de diversidade? Porque muitas vezes o primeiro passo é criar o que a gente chama de comitê de diversidade ou grupo de afinidade, né? Que é o grupo das pessoas que vão estar diretamente envolvidas em articular as ações. Mas qual é o papel dos diferentes níveis da organização nessas ações, que é a governança? E o comitê pode ser parte dessa governança, né? Como impulsionar gestores a aceitar um ambiente diverso da sua área? Boa, falaremos sobre isso. Estratégias para engajar a alta gestão e as lideranças executivas. E como disseminar conhecimentos para as mais de 5.000 pessoas colaboradoras dentro das empresas. Ótimo. Como é que você faz isso, né? Tanta gente diversa, às vezes tem dificuldades logísticas, né? Nem todo mundo tem e-mail, as pessoas estão em lugares diferentes, com turnos diversos. Como é que a gente muda o mindset do C-level e lideranças para parar de olhar diversidade e inclusão como gestão de pessoas e mais como uma gestão estratégica? Por onde é que a gente começa? Boa. Como engajar as participações nos grupos de afinidade? Acho que aqui a gente tem por trás, né? Tem o que na tua empresa? Qual foi a mensagem para as pessoas do que é um grupo de afinidade, de qual o objetivo de um grupo de afinidade e o que se espera das pessoas que vão fazer parte do grupo de afinidade. Porque esse entendimento do que significa se engajar no grupo de afinidade muitas vezes não acontece. E aí as pessoas deixam de participar por vários motivos. Deixam de participar porque não foram em 2 encontros e não viram que aquilo ali gerou valor, nem para elas, nem para a organização. Então, cria-se esses encontros, mas não sabe para onde que vai. Aí as pessoas falam, pô, tu podia estar trabalhando aqui, porque é pelo meu trabalho que eu vou ser avaliado, eu estou aqui nesse papo, e para onde que isso vai? Às vezes os grupos de afinidade não acham que são valorizados pela alta gestão. Isso, isso daqui é um cala-boca para a gente. Vou vir aqui ficar reclamando, ficar compartilhando, se apoiando, mas e aí? Então, é importante nessa ideia de governança ter clareza do que se espera do grupo de afinidade. Cara, aqui não é esperado que vocês construam estratégia, mas esse é o lugar para vocês trocarem, se fortalecerem. E aí as pessoas vão falar: tá, então eu vou lá, não é para construir estratégia, beleza. É para trocar mesmo? Então, quem quer ir lá trocar e se apoiar, vai. E vai ver valor. Então, esse negócio de clareza de expectativas para a organização e para quem a gente quer que participe é super importante, né? Como é que a gente trabalha e engaja o público de chão de fábrica nas questões de diversidade e inclusão? Pessoal, às vezes a gente tem uma ideia de que esse vai ser o público mais conservador. Pela minha experiência pessoal, esse público não é mais conservador que a alta liderança, não, sabe? Esse público, às vezes, está nas cidades que são os rincões do país, né? E aí, muitas vezes, você tem ali culturas muito tradicionais, machistas, LGBTfóbicas e tal. Mas quando tem mensagem clara de cima para baixo, esse público entende, até porque, né, é um público que costuma respeitar as mensagens que são da organização e tal, né? Mas esse é um público que costuma ser mais diverso do que o de cima, né? Porque quando a gente faz programas de recrutamento diverso, é por lá que costumam entrar as pessoas trans, é por lá que costumam entrar as pessoas negras. Bom, funcionamento e governança dos grupos de afinidade, ótimo. Bom, já ouvi um pouquinho, gente, eu vou retomar aqui a tela, Gabi, para falar um pouquinho dessa jornada e talvez alguns desses pontos eu possa, inclusive, endereçar aqui. Bom, quero contar para vocês que esse processo que vocês estão passando de promover diversidade é um processo de gestão de mudança, que é mais complexo do que quando a gente vai lá e faz um planinho tático, a gente às vezes estima. Não é só sobre desenhar ali no papel o que tem que ser feito,
mas é desenhar a estratégia de influência dos diferentes grupos de pessoas que vão garantir que as coisas sejam feitas. As resistências das pessoas, seja do chão de fábrica, seja da alta liderança, da média gestão, se dão, em boa parte, porque a gente criou ação, foi lá e falou, pessoal, tem que fazer. Mas as pessoas não entenderam os porquês. As mensagens não chegaram para elas considerando os impactos no dia a dia dessas pessoas, de onde vêm essas pessoas, as motivações que essas pessoas podem ter. Então, eu trago aqui uma mensagem, né, que é uma fala dessa metodologia ProSci, de que ter a visão de mudança não é suficiente. É importante engajar as pessoas para que elas saibam como atingir essa transformação. ProSci é uma certificação internacional de gestão de mudança, que várias pessoas se capacitam para fazer. Gestão de mudança pode acontecer para diferentes temas, né? No momento de uma fusão e aquisição, é um processo de gestão de mudança. Quando eu falo de, a empresa tem que ser mais inovadora, é processo de gestão de mudança. A gente quer fazer transformação digital, é gestão de mudança. Então, na Impulso Beta, a gente aplicou a metodologia ProSci, que a gente entende, né, que existem muitas metodologias de excelente qualidade disponíveis, a Impulso Beta não é inventora de metodologias, a gente trabalha sempre com uma curadoria do que tem de melhor no mercado, conectando com diversidade. Então, a gente conectou a metodologia ProSci para o trabalho de diversidade. E a metodologia ProSci conta para a gente sobre as fases da gestão de uma mudança. E aí, talvez isso enderece o porquê de algumas resistências, né? A primeira fase é a consciência da necessidade de mudança. Os manuais de gestão de mudança costumam dizer que essa consciência deveria começar primeiro pela alta liderança, porque vai ser mais ágil e mais efetivo que quem toma decisão de orçamento, que quem é exemplo da cultura, que quem manda no negócio tem essa consciência. Mas o que a gente está vendo na prática é que muitas vezes essa consciência vem de baixo para cima, né? Mas esse é o primeiro passo, as pessoas entender que, nossa, é importante fazer essa mudança. Então, tem um trabalho muito grande de conscientização que a gente tem que ver como qual é o objetivo de ficar fazendo palestra de viés inconsciente? Qual é o objetivo de ficar fazendo comemoração de data X do calendário de diversidade? Pensando num processo de gestão de mudança, tudo isso, gente, são ferramentas práticas para um objetivo de consciência da necessidade de mudança. Então, é importante não só fazer essas ações, mas ser capaz de mensurar se elas estão gerando o objetivo. E tem que pensar no objetivo que vocês querem já, porque às vezes a empresa está 3 anos fazendo palestra e fala, ai, a gente está fazendo a palestra, mas não mudou a representatividade. Pessoal, a palestra de conscientização não é para mudar a representatividade, é para gerar consciência. Então, é esse o resultado que vocês têm que buscar aqui. Não é o resultado fim. É o resultado de, pô, agora todo mundo entendeu o que é importante. Olha só, o papo já tem menos resistência e tal. Depois que as pessoas entenderam o que é importante, vem o processo de ter vontade de participar e apoiar a mudança. Porque às vezes assim, tipo assim, olha, entendi que isso aí veio para ficar, porque a gente é empresa de capital aberto, não tem o que fazer. Porque a matriz mandou. Então, assim, eu estou consciente da necessidade. Mas até eu querer me mobilizar é outra coisa. E assim, eu entendi que tem que mudar, mas enquanto não me obrigarem, eu vou ficar aqui na minha. Isso não é desejo de mudança. Então, aqui vem um outro esforço do desejo de participar da mudança. E esse desejo de participar da mudança, gente, ele ocorre no nível do indivíduo, e ocorre no nível das áreas, e ocorre no nível da organização sistemicamente. Então, assim, a gente precisa despertar esses diferentes níveis de desejo. Conhecimento, porque às vezes, pessoal, a gente vai lá e critica, pô, mas eu estou fazendo essas ações há um tempo, conscientizei, treinei, as pessoas falam o que querem, mas ninguém muda. A gente conscientizou as pessoas do quê? A gente foi lá e treinou a liderança no que é viés inconsciente, nas tendências e benefícios de diversidade, e agora eu estou cobrando a liderança de ser capaz de recrutar e gerir um time diverso, mas a liderança tem conhecimento de como é que contrata e gere um time diverso? Porque até então a liderança só geria homens brancos que se formaram no mesmo lugar que ela. E agora tem as primeiras mulheres saindo de licença maternidade, a primeira pessoa trans no time. E aí chegou uma pessoa que se declara negra, mas essa pessoa tem pele clara. E aí o pessoal está dizendo que essa pessoa está dando caô para conseguir ter acesso ao programa de aceleração de carreira. Como é que a liderança vai gerir isso? Então, assim, até nos nossos treinamentos tem que rolar um próximo passo
Porque o treinamento que você deu, talvez eu não tenha treinamento para chamar a pessoa para o barco. Agora você tem que dar o treinamento da construção das habilidades, que não foram as habilidades que essa liderança, que tem 20 anos de mercado, precisou desenvolver até então, quando o time dela, todo mundo era bem parecido, né? E aí, esses conhecimentos e habilidades juntos são o que a gente precisa instrumentalizar, as pessoas e as áreas. E aí a gente precisa ter uma série de ações que são ciclo de reforço, né? Que não é projeto, é inserção disso na cultura, nos processos. E eu quero trazer exemplos aqui, na prática, quais são falas que nos ajudam a entender essas fases, né? Então, vamos pensar numa pessoa. O que é uma pessoa passando nesse processo, né? Então, aqui na fase de consciência, a pessoa está, entendi por que essa tal diversidade é importante aqui na empresa. E esse entendi não quer dizer, pessoal, que a pessoa, no nível individual, tem que conectar com aqueles valores. As pessoas, gente, têm o direito de, no nível individual, ela é de uma religião tal, que diz para ela a vida inteira que o certo é família de papai, mamãe e filhinho. Não é que eu tenho que esperar que, de uma hora para outra, ela vai ser um super advogado da causa LGBT. Mas ela vai ter que entender, aqui no nível de consciência, que na empresa não tem espaço para LGBTfobia. E ela entendeu por quê? Porque a empresa tem uma reputação a zelar num mundo que exige respeito, que se lá na família dela, no ambiente que ela foi criada, tinha essas crenças que são de cunho individual, ela vai ter que entender como lidar e casar esses dois universos. Mas na empresa, ela precisa ter entendimento do tomada de decisão de ir nessa jornada. O desejo, né? Aí é a virada de chave, que a pessoa começa a questionar, inclusive, esses valores que ela carregou até hoje. Poxa, eu entendi que, cara, embora eu tenha esses valores, minha família é assim, cara, eu não tenho a ver com a vida do outro. Com quem eu vou casar, o jeito que eu arrumo meu cabelo, isso é meu, e eu tenho direito, mas o outro também tem direito. Eu tenho que ter empatia com as pessoas. A pessoa tem uma jornada diferente da minha, preciso respeitar, então eu quero sim respeitar, viu? Eu vou me posicionar, vou ser inclusiva, essa pessoa que acabou de chegar, a primeira mulher da área, vou ser receptiva e tal. Conhecimento. Eu não só quero ser legal, mas, cara, eu sei reconhecer o que é uma situação adequada e uma situação não adequada. Eu não só tenho boas intenções, mas eu começo a reconhecer o que é certo ou errado dentro dessa vontade de um ambiente inclusivo. E aí eu não só sou capaz de reconhecer o que é certo ou errado, mas eu sei como agir. Então, na próxima vez que eu vi uma fala, uma atitude, uma ação, uma tomada de decisão que está desalinhado, eu, inclusive, consigo fazer isso driblando o medo que eu tenho de parecer que eu sou militante, o medo que eu tenho de parecer feminista, e feminista talvez na tua empresa seja visto como algo feio. Então, a pessoa vai migrando de nível de consciência e de competências para atuar. E aí, não é um processo de curto prazo, né, gente? Conto para vocês que eu estou 10 anos nessa jornada. Mas eu ainda sou uma mulher branca, hétero, com uma família de papai, mamãe e filhinho, uma mulher que teve acesso à educação particular, que tem uma série de recortes que me exigem um esforço intencional constante para eu desenvolver cada vez mais repertório e empatia com uma parte enorme da população que é diferente de mim. Então, não para esse aprendizado. Aí eu trago um outro exemplo aqui, né, de como é que pode ser esse desejo dessa pessoa que tem um cargo específico, né, para a gente começar a ver o cargo. A pessoa começa a se ver na empresa como indivíduo, daqui a pouco a pessoa começa a se ver na empresa como alguém que tem um cargo, que pode fazer coisas com o cargo dela. Então, tá, eu entendi que diversidade é importante, mas aí eu penso em mim não só como a Márcia, a Patrícia, o Antônio. Eu penso em mim como, pô, mas eu sou business partner, eu sou consultor de RH. Opa, eu posso ter uma responsabilidade aqui, hein? Estou com vontade de usar o meu cargo a favor dessa transformação. Meu cargo é importante aqui. E aí, conhecimento. Nossa, vem cá, eu como pessoa business partner, eu cuido da jornada da pessoa colaboradora, influenciando as lideranças. E agora eu estou, né, me capacitando cada vez mais para entender, nessa jornada da pessoa colaboradora, quais são os gargalos que acontecem. E aí, uma vez que eu conheci os gargalos, eu vou desenvolver habilidades que vão me permitir usar esse conhecimento para influenciar a liderança. E quando essa liderança for resistente, eu tenho uma série de ferramentas aqui, que são argumentos que eu fui aprendendo, foi uma autoconfiança,
foi uma capacidade de influência, estratégias de negociação, para que eu consiga peitar essa liderança resistente que vai dizer assim para mim: ah, mas e meu resultado? Você vem aqui com esse papinho de diversidade, mas eu tenho que entregar o resultado, né? E aí a pessoa também tendo consciência dessa jornada. E aí eu também posso ir para um caminho, né, de questionamento, é, de mudança da área, né? Pô, eu lidero uma área, então eu posso pensar que a minha área pode refletir uma mudança de práticas alinhado com esse dia. A minha área pode ser compras, de quem que eu estou comprando? A minha área pode ser facilities, como é que está a estrutura que eu estou pensando de inclusão dos ambientes físicos? E aí a pessoa também nesse avanço, né? Não sei qual é o meu passo como liderança, mas quero me capacitar para saber qual é o meu papel como gerente, tenho habilidades para gerir esse time diverso, para criar um ambiente de segurança psicológica, para fazer a inclusão na prática da gestão de pessoas. Então, gente, essa pessoa também pode ter uma motivação de seguir avançando, não só para ser bacana com a cultura, mas quando a gente está falando principalmente de executivos, aqui eu vou retomar como é que eu influencio a gerência, como é que eu influencio os altos executivos, essas pessoas podem ser motivadas também pelo ego, de verem que hoje isso é valorizado numa carreira executiva, que hoje as grandes empresas multinacionais de capital aberto cada vez mais estão fugindo do executivo que é raso nesse tema porque é risco reputacional. Pega mal essa pessoa, né, ir lá e fala besteira. E aí, o que eu quero trazer para vocês, para a gente ir fechando o nosso papo aqui, como é que as diferentes ações se plugam nesse momento, né? O momento de consciência, a gente está lá levantando dados, porque eu preciso ter consciência, inclusive, do estágio que a gente está. Eu preciso de dados, dados demográficos, dados sobre a experiência de trabalho. Aí eu estou fazendo um trabalho consistente de comunicação e sensibilização, com treinamentos, palestras. Se eu tenho uma empresa de 5.000 pessoas, eu posso ter conteúdo digital, online, para distribuir para essas pessoas. Eu posso garantir um negócio mais old school, ter cartazes numa campanha de comunicação, na planta dos lugares. E eu preciso, para eu conseguir migrar da consciência para o desejo, começar a formar sponsors na empresa. Esse desejo que a gente falou, de isso não ser só papel do RH, gente, a real é que isso só acontece bastante quando eu tenho sponsors da alta liderança, senão eu tenho que contar com as boas vontades individuais. Porque para a pessoa da área de finanças, de operações, ter desejo de mudança, é importante que esse desejo seja pautado pelo desejo de ser promovido, pelo desejo de continuar na empresa, pelo desejo de mostrar fit cultural. Esses são desejos que influenciam o desejo geral das pessoas. Se eu tenho sponsors, né, patrocinadores, isso ajuda muito. Pô, no momento do desejo, aí a empresa começa a ter compromissos e metas. Porque eu não estou só consciente, eu desejo participar dessa mudança. Então, que mudança é essa? Para onde a gente vai? E quando eu começo a ter esses simbolismos mais marcantes, de tenho meta para chegar em tanto tempo, compromisso, as resistências, a gente, aumenta. E aí, isso faz parte, gente, de qualquer processo de gestão de mudança, né? Tem os que são os early adopters, as pessoas que são os primeiros a entrar na mudança, e tem aqueles que vão vir depois. Aqueles que vão vir depois são os que estão com medo da mudança. E tudo bem, às vezes não são só, a gente costuma pensar que são os homens brancos, as pessoas mais velhas, não necessariamente. São as pessoas que, por meio das suas experiências de vida, não estão familiarizadas com aquele mundo que a gente está propondo. Legal, então a gente vai gerindo resistência, sinalizando o caminho da mudança, e aí a gente vai promovendo conhecimento para as pessoas fazerem a mudança necessária. Esse é o momento que não é só de falar de viés inconsciente e de por que diversidade é importante. Eu preciso ir cascateando isso em conhecimentos específicos para quem tem que fazer a mudança. Então, eu tenho que treinar conhecimento e habilidade. E de quem? De lideranças. Tenho que treinar conhecimento e habilidade das áreas, treinar meu canal de denúncias, treinar a minha área de recursos humanos, tenho que treinar a minha área de comunicação. E eu estou falando de treinar, mas assim, eu tenho que capacitar. Então, o ferramenta vocês decidam, mas assim, eu tenho que instrumentalizar no conhecimento e nas habilidades. E é muito importante, gente, uma governança atuante, porque aí as pessoas têm que saber o papel delas. Assim, esse lance do desengajamento, pessoal, que as pessoas não sabem o que esperar. E aí gera um bode, assim, tipo, eu estou gastando meu tempo à toa, isso não vai para lugar nenhum, essas conversas vazias. E é nesse momento que também entram aqui as coisas estruturantes que vão garantir a transformação se sustentando, né? Que é revisar processo, revisar prática, política,
Mas a gente só consegue fazer essas revisões quando as pessoas que precisam puxar essas revisões estão instrumentalizadas. Então, ó, eu já vou dizer para vocês, não contratem, não gastem dinheiro com consultoria de diversidade para criar política, processo e prática para vocês. Minha visão tá aqui, e da Impulso Beta. Quem tem que fazer isso são as pessoas de dentro da empresa. A consultoria, ela vem para instrumentalizar, apoiar e dar apoio consultivo. Mas se vem de fora para dentro, pessoal, vem um monte de ferramenta que quem está dentro não tem conhecimento e não tem habilidade para operar. Vem os negócios que a pessoa nem entende que tem valor aquilo, né? Esse costuma ser um momento, pessoal, de conhecimento e habilidade, que as pessoas estão com muita dificuldade de fazer as coisas saírem do papel. Então, uma recomendação que a gente faz é que as pessoas da empresa façam parte do ecossistema de diversidade e inclusão. Fazer parte do Fórum de Empresas LGBT+, fazer parte do movimento Mulher 360, assinar os compromissos dos WEPs da ONU Mulheres. Para quê? Porque estar nesses ambientes, estar aqui hoje no Meetup da Impulso Beta, né, que vocês estão hoje fazendo um passo de querer ouvir o que o ecossistema está dizendo. Na Impulso Beta, a gente tem também um outro fórum do Impulsionar, só para empresas clientes, que a gente tem reuniões mensais, que é menos uma ideia da gente trazer palestra e mais uma ideia das lideranças do tema das empresas clientes trocarem suas dores com a nossa mediação. Então, aqui para a gente ver o que o mercado está fazendo. E o que é reforço? Reforço é tudo que vocês vão fazer por muito tempo, né? Vai seguir fazendo. Tem que seguir fazendo as ações de calendário de diversidade, mas o que é isso? É símbolo de cultura. É para mandar mensagem que a pauta é importante. Evolução de resultado é mensurar aquilo que vocês propuseram, é ter porta-vozes que vão falar em nome da empresa na pauta de diversidade, com substância, não fazer feio, não colocar por terra o trabalho de vocês. É construir e avançar cada vez mais na coalizão das áreas, das pessoas aliadas para tirar do papel. Walk the talk é fazer o que se fala. E como é que se faz isso? Como é que eu mensuro isso? Eu tenho que ver de fato se as lideranças estão contratando como a gente falou, mensurar na minha pesquisa de tempos em tempos, seja pesquisa de clima, e ter uma série de instrumentos para ir gerindo as resistências. Vai ter resistência cada vez menos, mas vai se tendo, né? Vão ter pessoas novas que chegam na empresa que não passaram pelo processo como um todo e tal. Então, pessoal, a gente chegou ao final do nosso encontro. Eu espero que tenha tido valor para vocês essa troca aqui. Espero que tenham sido conteúdos relevantes aqui no momento de transformação que vocês estão passando. Faço esse convite aqui para vocês, tá? De a gente se colocar à disposição para apoiar vocês nesse momento, de maneira desinteressada aqui, desinteressada não mesmo uma empresa, né? Mas de maneira disponível e gratuita. A gente pode marcar um papo para apoiar vocês nessa avaliação do que faz sentido para 2024, né? E com essa visão, né? Impulso Beta não quer nunca empurrar portfólio. A gente quer entender em que momento da jornada vocês estão e o que é efetivo. Então, assim, poxa, vou criar um programa de aceleração de carreira de pessoas negras numa empresa que ninguém nem entendeu que diversidade é valor. Vou criar programa afirmativo de recrutamento, se eu também não construir, vai ter uma baita resistência. E vai ser ruim, porque as pessoas contratadas vão entrar num ambiente horrível, porque as pessoas estão achando que essas pessoas estão ganhando colher de chá. Então, é importante a gente se inspirar nesse processo, aprender com metodologias que têm dado resultado, né, gente? De gestão de mudanças as mais diversas. Muito obrigada pelo tempo de vocês, foi um grande prazer. E espero vocês nos nossos próximos meetups aí de meses pela frente. Um ótimo dia.